Confie na Cachorro ao Brasil. Aqui cê vai lidar com esse mela, chicas com bomba, escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no puff, vai lidar na hora. Confie na Cachorro. Confie na Cachorro. Confie na Cachorro. Confie na Cachorro. Confie. Salve, galera! Vamos aí para a quarta rodada. Hoje eu vou fazer a análise dos jogos rápido, tá? Apresentar o time para um time inicial para vocês, né? Porque ainda não deu tempo para fazer aquele estudo bem mais aprimorado e vou tentar dar uma dica aí de jogadores aí para a rodada. Então vamos logo para nossa apresentação, né? O vídeo não ficar muito comprido. Esse foi o desempenho dos nossos times, né? Eu não costumo colocar os desempenhos dos times antes da quinta rodada, porque eu busco cartoletas nas primeiras rodadas e não pontuação. Mas aí foi, nosso time de valorização fez 13 cartoletas, mitou aí. O time da live, nossa, de sexta-feira também foi muito bem. Time 1 e 2 são times particulares que eu uso e o time que eu apresento para vocês aqui na análise dos jogos. O time TC1 foi bem também, tiro curto. O da Rádio Cartola Brasil, que é da Brasil Cup, também foi razoável, tá dentro, acima da média. Todos os nossos times foram acima da média. Aqui é o que eu acho dos jogos Botafogo e São Paulo. Eu ponho no amarelo porque é uma atenção. Vejo o Botafogo como favorito. Mas é assim, é um jogo que tudo pode acontecer. O São Paulo não vem bem, o Botafogo perdeu o último jogo, mas em casa sempre é forte. Tem boas peças aí para a rodada. São Paulo está ofensivamente muito fraco. Isso pode ser que dê uma chance de SG para o Botafogo, mas é um jogo para você ter cautela. Temos peças boas, principalmente por parte do Botafogo. São Paulo fora de casa é um pouco mais complicado. Sport Bragantino, também em amarelo. Por quê? Porque é um jogo equilibrado. Bragantino não vem bem fora de casa. O Sport dentro de casa sempre faz uns bons jogos, né? E nos últimos 10 anos foi uma vitória do Sport e 2 empates. Existe sim uma possibilidade até de empate sem gols aí. Tem boas peças tanto por parte do Sport como vejo muito bem aí com bons olhos também o Capixaba aí para essa rodada pela média. Grêmio e Mirassol tá no laranja, que essa é uma tensão dobrada. Mirassol em casa faz sempre bons jogos. Grêmio não vem vindo bem em nenhuma das partidas que tem jogado nas últimas rodadas. O Grêmio tá com 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória jogando em casa nos últimos jogos. Então é complicado. E o Mirassol tem 2 empates e 2 derrotas, não tem vitória. Por parte do Grêmio, eu ainda apostaria se o Bright White viesse, podia ser uma aposta fora da curva aí. E o Vila Santos aí pela quantidade de desarmes. Do Mirassol, só se for o Lucas Ramon aí, que eu acho que pode entregar aí uns desarmes bons aí nessa rodada. Internacional e Palmeiras, vermelho. Que é clássico e clássico grande. Os dois times vêm muito bem na temporada 2025. Tanto o Palmeiras quanto o Internacional vem Palmeiras de 10 vitórias, o Inter de 11 vitórias, Palmeiras de 6 empates, o Inter de 5 empates. A única diferença é que o Palmeiras tem uma derrota para o Corinthians. Dentro de casa, o Inter tem 7 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E o Palmeiras fora de casa, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota também. Nos últimos 10 anos foram 5 vitórias, 5 empates. Eu vejo um equilíbrio bem grande aí desse jogo. Eu acredito que tem chance de gols, né? Eu acho que é um jogo para gols de ambos os lados. O problema é que as peças boas de ambos os lados são caras e a chance de valorização é grande. Então, muita cautela nesse jogo. Essa é muita cautela mesmo. Corinthians e Fluminense. Corinthians não vem lá grande coisa, mas dentro de casa
tá mortal, né? Só perdeu um jogo dentro de casa. O Fluminense fora de casa não vem assim tão bem e não tem um bom histórico com o Corinthians, né? Nos últimos 10 anos foram 9 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas para o Corinthians. E além de que cedeu o SG muitas vezes para o Corinthians, 38% das vezes marcou gols, os outros 62% cedeu o SG para o Corinthians. O Corinthians sempre faz vários gols no Fluminense. O Fluminense melhorou defensivamente? Melhorou. Então não vejo que também vai ser essa goleada, mas vejo o Corinthians como um dos grandes favoritos. Tanto o Memphis Depay quanto o Yuri Alberto são as melhores peças. Defensivamente vai depender de quem vem para o jogo, porque não dá para confiar muito no Dornelli, não dá para confiar no William Ramalho, não dá para confiar no Kaká. Se vier Gustavo Henrique, Félix Torres pelo menos entrega alguns desarmes. E por lado dos laterais, eu acho o Mateuzinho uma peça interessante. Fluminense, se tivesse que apostar em alguém, seria no Arias. E mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque a pontuação dele pode não dar uma grande pontuação, mas ele acaba entregando uma média. Flamengo e Juventude. Flamengo, para mim, é o grande favorito. Juventude não faz jogos tão bons fora de casa, mas costuma arrancar seus golzinhos aí. Então, também é uma coisa que defensivamente perigoso o SG do Flamengo, mas possível. Então, você tem Léo Ortiz, eu gosto muito dos dois laterais por parte do Flamengo, tanto o Alexandre quanto o Wesley. E na frente, né, nós temos aí Gerson, De Plata, Rascaeta, Bruno Henrique, Juninho se vier. Então, eu acho que o time do Flamengo vai ser a base dessa rodada. Vitória e Fortaleza, um puta clássico nordestino aí, né? Ceará e Bahia. O Vitória costuma fazer esses jogos ser pesados, ser jogos brigados. Eu acho que ambas as partes vão poder entregar alguns jogadores interessantes para essa rodada. Né? Por parte do Fortaleza, os que possam dar desarme, eu acho que é uma boa. Mas é um jogo aí, se puder fugir, foge, porque também é um jogo complicado. Santos e Atlético Mineiro dentro da Vila. Neymar deve voltar jogando, tá? Então eu acho que o Santos é favorito pelos jogos que o Atlético vem entregando nas últimas 4 ou 5 rodadas. O Atlético fora de casa tem 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, não tem feito grandes jogos. O Santos tem um histórico bom em cima do Atlético, mas é assim, né? Vencer uma coisa, não levar gol é outra. Eu acho que por parte do Santos defensivamente eu só apostaria no Escobar, por causa da média que ele entrega, independente de levar gol ou não. Agora, no Atlético eu acho que esse é o jogo que o Hulk gosta. Se o Rubens vier também é uma peça interessante, Scarpa não está entregando scout para o Cartola, então eu acho que também não é bem. O Atlético contra o último jogo aí, deu 31 chutes ao gol para acertar 3 no gol, 4. Então, a pontaria do Atlético tá meia mal. Mas eu acho que esse é um jogo que o Hulk gosta. E o Santos não dá muita sorte com o Hulk. Então, o Hulk eu acho que é uma peça interessante por parte do Atlético. E o Rubens, né? Eu acho que são as peças mais interessantes. Pelo Santos, eu acho que o Guilherme pode ser um cara que entrega uma média boa. Se o Neymar vier, apesar que não tem feito boas partidas também, Tassiano, mas o melhor para mim é o Escobar. Cruzeiro e Bahia. Por que no amarelo? Bahia nunca faz bons jogos quando sai de casa, mas tá se mantendo na invencibilidade aí. Alguns jogos já que o Bahia vem se vencendo aí sem derrota. São 5 vitórias e 5 empates aí nos últimos 10 jogos, né? São 10 jogos sem perder, tanto fora quanto dentro. Fora de casa são 2 vitórias e 2 empates. E o Cruzeiro não consegue vencer dentro de casa. Né? Tá com uma dificuldade enorme de gols, apesar que o Matheus Pereira voltou.
Eu achei que o último jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro jogou até melhor que o São Paulo, mesmo fora de casa. Pode ser que com essa volta aí do Matheus Pereira comece a fluir um pouco mais. Eu não entendi porque o Gabigol não entrou, o Dudu não entrou. Era um jogo que se tivesse Dudu, Gabigol, Caio Jorge, eu acho que tinha sido vantajoso para o Cruzeiro e talvez tivesse tirado a vitória. Então vamos ver aí mais peças boas aí, principalmente por parte do Cruzeiro para essa rodada. Então vamos lá pro nosso time. Opa, pro nosso time. Esse é um time inicial que eu coloquei. Ah, claro que o ideal aqui seria eu ter o Cássio como goleiro, tá? Eu não vi nem quanto o Cássio tá custando. Vamos ver aqui. O Cássio tá custando 8. Eu acho que até dá para eu fazer essa troca. Não, não dá. Eu acho que não vai dar. O Cássio para mim é um goleiro mais interessante aí para rodada, mesmo em matéria de defesas, eu acho que o Cássio pode entregar umas defesas legais aí. E aqui eu vou tirar o Dornelles, porque eu acho que também cabe o Thiago Volpe. Eu acho que o Thiago Volpe também vai fazer boas defesas aí. Não digo que segure o SG, mas faz boas defesas. A mesma coisa eu vejo por parte do Cássio. Mas eu não fui de William por causa das cartoletas, então fui com o Caio, porque também o Kaique tem entregue médias boas. Alexander Barbosa entrega bons desarmes. Léo Ortiz é mais pensando no SG contra o Juventude. Escobar pensando na média de pontuação dele, de desarmes que ele faz. A gente não pode esquecer que hoje desarme vale mais que finalização. Então, cada desarme é 1,5. O cara fizer 4 desarmes num jogo, ele já garante aí pelo menos 6 pontinhos aí, né? Para você. Então, independente disso, acho que quem tem que olhar muito para isso. A mesma coisa foi com o Lucas Sacha e o Sérgio Oliveira aí do Sport. Eu baseei-me nos desarmes deles, né, nas médias por parte de desarme. Por quê? Porque eu quis apostar no Rascaeta. A Rascaeta tá muito caro. Se ele me desvalorizar, eu tenho que ter jogadores que podem me dar algumas cartoletas para eu não ficar mal depois nas outras rodadas. Aí eu pus Gabigol com o Guilherme como meu reserva de luxo. Pode ser que ainda troque o Gabigol pro Bruno Henrique pelo jogo, mas é um jogo que o Gabigol gosta de jogar. Se vier, eu acho que ele pode ser um diferencial. Eu fui de Yuri Alberto e Hulk, né? Não fui com o Yuri Alberto e Depay, que é o que a grande maioria está fazendo, né? Porque eu quero sair também do que a maioria faz, tá? Porque 99% vai jogar com o Depay e com o Yuri Alberto. O Hulk é até mais caro que eles, mas precisa menos para valorizar. Mas eu acho que o Hulk é a minha aposta nessa rodada. Mantive o Yuri Alberto como meu capitão. No banco, Thiago Volpe, Aguirre, Gil, Rubens e Guilherme, reserva de luxo. Então vamos agora dar aquela explicadinha rápida para vocês, né, o porquê que eu escolhi esses atacantes, mas os atacantes que tem aí, ó, ótimas possibilidades de ponto, né? Tá aqui, ó, Bruno Henrique com a previsão de pontuação alta, Igor Jesus uma previsão de pontuação alta. Aí nós temos aqui o Guilherme também com a previsão de alta aí para rodada, o Memphis e o Yuri Alberto. 1, 2, 3, 4, são 5 jogadores de ataque com boas possibilidades de pontuação. Aí depois você tem outros, né? O Bright White também, o próprio Wesley do Internacional. O Hulk tem aquela média junto com o Rony. O Gabigol é que eu nem achei ele, cara. A possibilidade de gol dele é baixa. Então por isso que pode ser que eu venha trocar ele mais para frente
com o Bruno Henrique. Aqui, ó, o Gabigol, a projeção é muito baixa aí para gols aí por parte deles. Então vamos aqui para os meias aqui, que meio de campo e zagueiro é a parte pior aí para a rodada. Aí nós temos a projeção dos 5 primeiros, né? Seria Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Neymar, se vier, Sérgio Oliveira do Sport. Aí nós temos Eric Puga do Flamengo, Breno Bidon do Corinthians, Matheus Pereira do Cruzeiro. E aí para baixo já é, né, ó, o próprio Lucas Sacha tem uma previsão boa por média, né, em matéria de desarmes. Então é o que eu escolho aí mais ou menos para vocês aí, passando a ideia aí. Vamos aí para laterais. Opa, não saiu. Nós temos aí os top 5 laterais aí para rodada, né? O Alexander do Flamengo, Wesley, William, Mateuzinho do Corinthians, Escobar e Kaique Bruno. Esses são os top 6 laterais aí para rodada. Eu vejo também o Capixaba também como interessante aí para rodada. Zagueiro é que tá de doer nessa rodada. Mas tá aqui, né? Para vocês uns top 5 aí. Léo Ortiz, Gustavo Henrique se vier, seria uma boa. Alexander Barbosa, Fabrício Bruno, Chico do Sport, Jair e Vitão. Mas eu pararia no Jair, tá? Então você tem Jair, Chico, Fabrício Bruno, Alexander Barbosa e Léo Ortiz. Do Corinthians, se vier, eu acho que o melhor ainda seria o Gustavo Henrique aí, que tem menos perigo de ferrar alguém. Goleiros top 5, Cássio, Matheus Dornelli, para quem acredita, eu tenho um pé atrás com o Matheus Dornelli, se fosse o Hugo, com certeza estaria no meu time. Lucas Arcanjo, John, o Everton do Palmeiras, com certeza vai fazer algumas defesas, mesma coisa com o Rony e o Rossi. Eu acho que esses aí são os principais goleiros aí para a rodada, galera. Então, muito boa sorte. Hoje vai ter live com convidados às 20 horas. Pato Cartoleiro, que está arrebentando esse ano, já ficou entre os 40 do Nacional. Vem acompanhar a nossa live aí, que ele vai montar o seu time para competir com os outros participantes que vão vir aí até a 38ª rodada. Uma boa noite para vocês e amanhã tem mais. Não esqueça, deixa aquele like, faça seu comentário e compartilhe nosso canal com os seus amigos, com os seus grupos de cartola. Um abraço.